Para nossa lista de filmes disponíveis lá no catálogo da Netflix de hoje, eu separei 6 títulos que talvez você não conheça, mas são ótimas escolhas para assistir agora mesmo. Meu amigo, minha amiga, para receber dicas de filmes toda semana, já deixa aquele like, se inscreve no canal e sem mais, bora começar! Fala aí pessoal, aqui é o Vincent e a nossa primeira dica de hoje é de uma produção original da Netflix de 2021, baseada num terrível episódio da vida real que ficaria conhecido como o Caso de Circeu. Garotos de bem acompanham um grupo de estudantes de uma prestigiada escola católica lá na Itália. E é o seguinte, esses jovens, todos de famílias ricas, são considerados pela sociedade, cidadãos modelos, acima de qualquer suspeita, afinal de contas, eles recebem a melhor educação do país e aquela coisa toda, né? Porém, as coisas não são tão simples assim, e um acontecimento chocante tá prestes a abalar toda a estrutura daquela escola. Algo tão brutal que custa muito aos pais acreditar que os seus filhos possam de alguma forma ter algum envolvimento com aquilo. Se trata de um filme primeiramente impactante e difícil de ser digerido. Através dos seus personagens que se escondem sob a aparência e a reputação dada a eles pela classe social, a gente percebe como índole e caráter não dependem em nada da educação ou do dinheiro de alguém. A crueldade existe em todos os segmentos da sociedade, mas infelizmente muitas vezes ela acaba sendo camuflada pelo nosso julgamento equivocado das coisas. E na sequência, vamos falar de um thriller repleto de ação e cenas de tirar o fôlego de qualquer um. Bec Nord Sob Pressão se passa na França, numa região completamente tomada pelo crime organizado. Pra você ter ideia, a polícia não pode nem sequer se aproximar daquele lugar, porque se fizer isso, com certeza a recepção não vai ser nada agradável. E é nesse contexto que 3 policiais, cansados das ordens que vêm recebendo, decidem que finalmente é hora de tomar alguma atitude para tentar bater de frente com os chefes do crime. Porém, para isso, eles vão precisar elaborar um esquema arriscado para conseguir se infiltrar na zona do inimigo. O menor descuido possível pode ser fatal, visto que o território funciona como um verdadeiro campo de batalha. Bec Nord usa e abusa de tomadas longas, com muito tiroteio e perseguições que garantem ao filme uma dinâmica envolvente e ainda faz com que o espectador se sinta na pele dos protagonistas. E assim, outro ponto de destaque é que o filme não busca endeusar nem demonizar ninguém. Ele mostra os excessos cometidos pelos dois lados do conflito. Vamos falar agora de um suspense com bastante drama que figurou no ranking da Netflix, mas muita gente talvez não tenha visto ainda. Em Deixe-o Partir, o casal Margaret e George, interpretados pela Diane Lane e pelo Kevin Costner, após passar por um grande trauma, descobrem que o seu neto pequeno acabou de ser levado pelo padrasto para outra cidade sem avisar ninguém. E como se não bastasse essa afronta, a energia da Margaret não bate de jeito nenhum com a desse padrasto, sabe? Ela tem uma péssima impressão sobre ele e teme o que pode acontecer com o seu neto nas suas mãos. Portanto, sem escolha, o casal decide pegar a estrada e embarcar numa viagem em busca do paradeiro do neto. É uma história que começa simples, desacelerada, e talvez você não dê muita coisa por ela nos primeiros minutos, mas sério, vai por mim, é um filme que vai crescendo pouco a pouco. Conforme aumenta a procura pelo neto e o mistério que isso envolve, o casal vai enfrentar desafios que jamais imaginou que um dia teria que enfrentar na sua vida. E não se engane, à primeira vista pode até parecer um filme mais leve, mas é muito pelo contrário. Espere por cenas de fato bem pesadas e revoltantes. E o nosso próximo filme, esse sim eu creio que esteja bem escondido no catálogo, se chama Família Yakuza e acompanha os bastidores, digamos assim, de uma das organizações criminosas mais temidas do mundo. Na trama, o jovem Kenji, passando por diversos problemas familiares, certo dia se depara por acaso com o chefão da Yakuza. E graças a uma atitude inesperada que ele toma, o Kenji acaba sendo acolhido pelo grupo e a partir de agora deverá jurar lealdade ao
código de honra deles. É um beco sem saída, o cara uma vez que entra não consegue mais fugir. A gente segue o passo a passo do Kenji dentro daquela organização, desde o seu início ali dentro, sem saber direito com o que é que tá lidando, até as consequências irreversíveis que isso vai trazer pra sua vida. Pode não parecer, mas o filme conta com uma carga dramática bem elevada, e esse é um ponto muito positivo do roteiro. Afinal de contas, concede ao protagonista motivações convincentes e realistas. Você de fato compra a ideia do filme, nada aqui parece artificial, tudo flui naturalmente. Filmaço, se você ainda não viu, dá uma chance pra ele. Indo agora pro filme mais angustiante da lista, inspirado num dos atentados mais marcantes do século, a gente tem Voo United 93. O dia era 11 de setembro de 2001 e os Estados Unidos estavam prestes a sofrer um terrível ataque que viraria notícia no mundo todo imediatamente e é lembrado com muita dor até os dias de hoje. Aquele dia começaria como qualquer outro, nada fora do normal. Porém, logo uma das principais linhas aéreas do país perceberia que tinha algo muito estranho acontecendo com seus aviões. Algo que resultaria numa tragédia sem precedentes que com certeza você se lembra muito bem. O filme foca justamente nos passageiros do United 93. A gente acompanha de perto tudo que aquelas pessoas vivenciaram naquele dia catastrófico. Com direção do Paul Greengrass, que tá bem habituado a retratar incidentes de grande escala, como por exemplo nos filmes 22 de Julho e Capitão Phillips. Aqui o espectador consegue ter uma experiência de imersão muito grande. Olha, as cenas dentro do avião são sufocantes e claustrofóbicas. É impossível você se sentir indiferente enquanto observa aquela catástrofe toda ganhando forma. E vamos agora com outro original da plataforma, esse aqui de 2017, chamado O Mínimo para Viver. Ellen, interpretada pela Lily Collins, é uma jovem que vem enfrentando um quadro gravíssimo de anorexia. Pois é, e já sem saber o que fazer para escapar dessa situação, a Ellen conhece o Dr. Beckham, o personagem do Keanu Reeves, um médico que utiliza uma abordagem bastante incomum para cuidar dos seus pacientes. Aqui a gente tem um roteiro que, além de ser instrutivo e informar o público que possivelmente desconhece esse transtorno alimentar, ainda tem a capacidade de criar uma forte conexão com a protagonista. Você torce por ela o tempo todo. Dá pra entender perfeitamente o porquê de ser tão difícil combater um transtorno como esse. Não existe cena gratuita nesse filme. Todas elas têm o seu propósito, seja mostrando as consequências geradas na vida da Ellen ou buscando explicações psicológicas para ela ter chegado no estado em que se encontra agora. Pessoal, e aí? Garotos de Bem, Back Nord sob pressão, Deixe-o Partir, Família Yakuza, Voo United 93 e O Mínimo para Viver. Quais dos filmes de hoje vocês já conheciam? Não se esqueça do seu like e da sua inscrição, beleza? Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver.